Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, chegamos no nosso último vídeo para conversarmos aqui um pouquinho sobre gerenciamento de projetos e vamos focar especificamente em gerenciamento e cronograma. Pessoal, o nosso objetivo, os objetivos que queremos alcançar nesse vídeo, nessa aula, vai ser desenvolver essas abordagens, né, em gerenciamento e cronograma, passando por todos os grupos de processos referentes, né, a essa área de conhecimento, que são planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, sequenciar essas atividades, estimar essa duração, desenvolver o cronograma e controlar esse cronograma. Tranquilo, gente? Então essa vai ser nosso foco, nosso objetivo. E vamos trabalhar também, pessoal, daquela forma, né? Olhando nas entradas, as ferramentas e técnicas e saídas de cada grupo de processo. Então, gente, só para a gente relembrar um pouco, né, sobre as áreas de conhecimentos preconizadas no gerenciamento de projetos como um todo, também definidas no PMBOK, sétima edição, tá? Nós temos essas 10 áreas de conhecimento. Integração, partes interessadas, escopo, cronograma, custo, lembre-se da tríplice restrição, qualidade, recursos, comunicação, riscos e aquisições. Então, gente, esse compilado de área de conhecimento nos fornece um cabedal importante, né, de informações e de técnicas que ajudarão o pessoal na condução dos projetos que com certeza virão e estarão sobre a gestão de vocês durante esse tempo. É importante destacar também, pessoal, que a gente, quando fala de todas essas áreas de conhecimento, a gente fala de projetos complexos. Nem sempre a gente vai precisar utilizar todas as ferramentas e técnicas de todas as áreas de conhecimento em um projeto, tá? A depender da complexidade desse projeto. Tá? Então, pessoal, o nosso foco foi realmente observar o escopo e agora cronograma. A gente traz essa visão geral, pessoal, para facilitar, né, visualmente o entendimento, né, de todos, né, que agora nosso foco é observar o cronograma, tá? Vejam os 5 processos que estão na área de planejamento e o sexto e último lá no monitoramento e controle, da mesma forma que o escopo. Tá, gente? Só que ele tem um processo a menos no planejamento e um processo a mais no monitoramento e controle. Vamos lá, gente? Então, gente, o cronograma, o que é preconizado no PMBOK 2017? Né? É para a gente entender, pessoal, o prazo que a gente vai terminar um projeto. Inicia e termina. Serão as técnicas que a gente utiliza para poder medir, fazer a medição desse tempo. Muitas das vezes, pessoal, a gente recebe do nosso patrocinador: eu quero esse projeto terminado em 1 mês, em 2 meses. E aí, gente, tecnicamente, a gente tem condição de falar o seguinte, ó, podemos até fazer nesse tempo, até fazer, se outros fatores forem considerados. Como, por exemplo, o recurso que você está disposto a investir nesse cenário, você consegue dobrá-lo? Opa, o teu patrocinador vai pensar 2 vezes. Porque para fazer essa entrega nesse tempo, eu vou precisar de mais recursos. Então eu consigo, pessoal, de forma técnica e objetiva, informar o tempo necessário que cada atividade vai consumir, né, considerando todas as restrições legais, né, as restrições de tempo de trabalho de cada recurso para a entrega daquele projeto. Tá, pessoal? Então gerenciar o término no tempo adequado, né, possível, factível, é muito importante nesse momento. E o gerenciamento do cronograma, pessoal, nos dá esse suporte importante para esse tipo de definição. Ok, gente? Vamos nessa? Então, gente, nós temos aí, ó, 6 grupos de processo. 6 processos, na verdade. Os grupos são aqueles macros, né? Iniciação, planejamento, né? Monitoramento, controle, encerramento, tá? Então, aqui são os processos. Temos 6, pessoal. Quais são? Lembre-se, geralmente, na grande parte, quando eu olho para uma área de conhecimento, né, o primeiro processo que nós temos é o plano de gerenciamento daquela área de conhecimento. Ok, gente? Então vamos lá. Gerenciamento de cronograma. O primeiro processo é planejar o gerenciamento do cronograma. De que forma eu faria essa medição?
De que forma eu vou entender o cronograma? De que forma eu vou gerenciar? Que software eu vou utilizar para isso? Como eu vou comunicar às minhas partes interessadas o andamento desse cronograma? Então, nesse momento, pessoal, para a gente ter essa visão macro, sistêmica e holística do que será o gerenciamento do meu cronograma. Em linhas gerais é isso. Depois, pessoal, percebam a lógica que eu tenho num cronograma. Vamos pensar, pessoal, que na área anterior eu defini o trabalho que vai ser feito. Agora, eu preciso pegar esse trabalho e colocar ele na linha do tempo. O que é que eu faço? Defino atividades. Quais são as atividades que eu farei? Tá? Como é que eu sequencio essas atividades? Opa, na linha do tempo, perfeito? Qual é o andamento delas? Elas podem ser em paralelo, uma tem que terminar antes ou depois. Como é que eu faço isso? Então, eu sequencio. Nessa sequência, eu estou estimando a duração. É praticamente, pessoal, no paralelo aí. À medida que eu defino, até na definição da atividade, eu consigo ter uma percepção de quanto tempo ela vai durar. Percebam como são atividades, né, processos que estão muito íntimos entre eles. E aí, desenvolvo o cronograma. E em seguida, pessoal, até o processo 5 estão na área de planejamento, lembrem. E no processo 6, no monitoramento e controle desse cronograma. Tá ok, pessoal? Vamos nessa? Vamos mergulhar agora no mundo do gerenciamento de cronograma? Então, pessoal, o nosso primeiro processo, né, como a gente já falou para vocês, geralmente é o plano de gerenciamento daquela área de conhecimento, o primeiro processo. Então, vejam só o que é que fala, pessoal, o PMBOK sexta edição acerca disso, que é o processo de estabelecer as políticas, procedimentos, documentação para planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução, monitoramento e controle do projeto. Tranquilo? Então vejam, é de que forma eu vou fazer a gestão do meu tempo. Tempo que era na sexta edição, como era chamada essa área de conhecimento. Hoje, na sexta edição, cronograma. Então, gente, o que é que isso fornece, né? Um plano detalhado, pessoal. Eu vou detalhar um pouco mais aquela gestão, né, do cronograma do meu projeto. Até a entrega, né, do seu produto, serviço, resultado, enfim. Ok? É uma ferramenta, pessoal, importante de comunicação. Né? Pessoal, eu estou a quanto de terminar o meu projeto? Existem indicadores que fazem essa medição. O próprio valor agregado, pessoal, dá uma junção, inclusive, de tempo e custo. Né? E ele diz como é que está o andamento do teu projeto a depender do que você planejou e realizou, né, da tua entrega. Então isso é muito importante. Aqui eu posso dizer, eu estou dos 100% da minha entrega, eu estou a 25%. Quando planejado era para estar 30% nesse momento. Então eu consigo, pessoal, fazer uma série de análises e avaliações do andamento do meu projeto. Isso é muito importante. Tá? E nós temos, pessoal, aí alguns métodos aí, né, que avaliam o desempenho do cronograma, que é o caminho crítico e a abordagem ágil. A gente vai falar um pouquinho disso no decorrer dessa nossa aula de hoje. Perfeito, gente? Vamos nessa? Pessoal, vamos relembrar como é que está dividido cada processo desse. Pensa numa linha de produção, gente. Entrada, processo, saída. Processo que ela transforma aquilo ali e faz uma saída. Né? Numa linha de produção normal. O que eu faço no projeto? Para fazer a minha análise, eu recebo algo, pessoal, para analisar, faço minha tratativa, ou seja, aplico ferramenta técnica e sai um produto. Então, pessoal, essa é a lógica de todas as áreas de conhecimento. Perfeito? Eu faço essa tratativa, eu faço essa análise e eu consigo, pessoal, gerar produtos em cada área de conhecimento. Pessoal, vamos revisitar todos eles? Todo mundo pronto? Vamos nessa. Entrada, gente. Olha o nosso coleguinha ali entrando como item 1 no plano de gerenciamento do cronograma nas entradas. Termo de abertura do projeto. Então, pessoal, esse termo de abertura também entrou lá em escopo. Porque o que é que tem nele, pessoal? Relembrando, nós temos as justificativas, os objetivos, quais são as premissas, quais são o próprio cronograma de marcos, pessoal. Tem uma expectativa de tempo, inclusive no meu termo de abertura. Pessoal, lembrando, é alto nível. Eu só vou começar a entender o tempo real quando eu começar a quebrar essas atividades e olhar outros componentes que podem impactar o cronograma. Lembrem também, gente, da tríplice restrição.
O nosso cronograma pode ser apertado ou aumentado a depender desses fatores que impactam no projeto. Ok, pessoal? Tranquilo? Plano de gerenciamento do projeto. Lembre-se, pessoal, das áreas de conhecimento eu tenho cada um seu plano correspondente de gerenciamento. Então pense em várias pastas, por exemplo. Né? Numa pasta maior, né? Eu tenho pastas que subdividem o gerenciamento. Pense em cada pasta em sendo uma área de conhecimento. E aí eu vou pegando cada uma dessas e vou implementando na gestão do meu projeto. Aí olha só o que aparece. Plano de gerenciamento do escopo. Eu só consigo, pessoal, pensar no tempo se eu sei o trabalho que eu vou fazer. Olha a lógica que tem nisso, pessoal. Inclusive a disposição deles no próprio Game PMBOK. Perfeito, pessoal, tranquilo? Então é nessa linha. Pensem, eu só posso estimar o tempo se eu sei o trabalho que vai ser feito. Beleza? Abordagem de desenvolvimento. Vimos lá também. Vai ser uma abordagem ágil, vai ser ondas sucessivas. De que forma eu vou estar observando o andamento do meu trabalho e, obviamente, do meu cronograma. E aí, gente, nós temos dois itens que, lembrem-se, são basicamente, eles constarão em todos os itens, pessoal, todos os processos e grupos de processos do gerenciamento de projetos. Fatores ambientais da empresa e ativo de processo organizacional. Lembre-se da cultura organizacional, fatores ambientais. Ativo de processo, regras, procedimentos, políticas que regem a vida da organização. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Vamos nessa? Ferramentas e técnicas. Olha como esse item também, pessoal, é uma figura presente em todos os grupos de processo. A opinião especializada. Pergunta quem sabe. Eu não estou falando quem sabe de cronograma não, tá, pessoal? Eu falo do projeto. Por quê? Cada projeto tem uma entrega diferente. E aquela opinião pode interferir em alguma atividade que foi pensada lá no escopo. Né? E a depender da complexidade dessa atividade, imaginem que a gente não consegue medir, pessoal, a complexidade daquela atividade ainda. Mas um técnico, ele vai dizer que tipo de complexidade é essa. Imagina uma indústria. Imagina montar uma indústria, pessoal. Os dutos que passam, né, para, sei lá, para as máquinas que vão funcionar naquela indústria. Entendeu? Então, a depender da complexidade de cada atividade, eu preciso de uma opinião especializada, de engenheiros, né, que entendam, né, tanto de estrutura como engenheiros mecânicos, né, se consegue fazer por esse caminho ou não. Tá, pessoal? Então isso é muito importante. Vou analisar dados, lembre-se, sempre, pessoal, vou analisar dados. Que informações são importantes para que eu faça uma avaliação adequada do tempo que eu vou gastar naquele meu projeto? Que outros fatores que são relativos a escopo, inclusive, riscos talvez, que podem impactar no meu cronograma. Então, gente, isso é fundamental. E, pessoal, mais uma vez, reuniões. Condução de reuniões é um fator preponderante e importante para que a gente saiba, pessoal, fazer a medição do nosso cronograma. Ok? Então, como saída, a gente tem o plano de gerenciamento do cronograma. É muito claro, muito objetivo, né? E de que forma eu vou gerir todo o cronograma do meu projeto. Segundo item, pessoal, definir atividades. De que forma eu defino minhas atividades? Certo? Então a figura aqui à esquerda também vai nos mostrar de que maneira eu faço isso. Perceba que ela começa um pouco mais a estar mais robusta, né? diferente do plano de gerenciamento. Mas aqui, né, definir a atividade, pessoal, eu vou observar nessas entregas do projeto que documentação e que ações eu precisaria fazer para defini-las. Tá? Muito específico. O principal benefício, pessoal, disso aí é a gente ter uma forma clara de estimar, programar e executar todo o trabalho, né, da entrega desse projeto. Isso é muito importante a gente estar observando. Que entradas, pessoal, servem para o processo de definir as entradas? Plano de gerenciamento do projeto, cronograma e escopo, linha de base do escopo. Né? Eu já defini de que forma eu vou medir, então isso entra, e eu vou olhar lá para o escopo e vou entender quais são as entregas. Vou observar, pessoal, a estrutura analítica do projeto. Quais são as entregas, né, daquele projeto. E vou observar o tempo que cada entrega daquela vai precisar.
né? Observo mais uma vez os fatores ambientais da empresa e os ativos de processo organizacional, de suma importância. Como ferramenta e técnica, pessoal, eu olho ali, ó, mais uma vez. Quem entende do assunto, eu chamo para perto de mim. A opinião especializada. Decomposição, lembra lá na EAP de que forma eu quebro os pacotes de trabalho? Eu preciso entender, pessoal, essa quebra para poder fazer, na linha do tempo, como é que está se comportando o cronograma. Para que existem algumas ferramentas, pessoal, o próprio Project, né, ele nos traz uma visão de linha do tempo. O próprio Gantt, que foi o criador dessa forma de enxergar a atividade, nos dá essa visão, né, real, planejado. Eu consigo estar acompanhando essa visão. Tá? Hoje, em várias metodologias ágeis, eu até esqueço essa percepção. Eu coloco em quadros, em kanbans, né, visualmente nos quadros, né, e aí eu vou observando. Avancei, eu já troco, né, do backlog para o que eu estou fazendo, backlog a fazer, fazendo e feito, independente daquele detalhe, né? E aí vai da gestão de cada um, pessoal. É uma forma, imagine, aí, lembra que a gente viu ali atrás? Ativo de processo organizacional, quais são os softwares que a instituição utiliza? Então, pessoal, a gente encaixa perfeitamente nesse sentido, beleza? Planejamento em ondas sucessivas. Eu não consigo ver ainda quais são as próximas etapas. Como assim, Lindenberg? Estou desenvolvendo um produto novo, né? Talvez criando a necessidade do cliente. Então isso, pessoal, impacta, né, diretamente o desenvolvimento. Imagine, pessoal, o desenvolvimento de uma vacina, que eu não sei ainda quais serão. Eu tenho o método a seguir, tá? Mas eu ainda não alcancei esse objetivo. Então, pessoal, tudo faz sentido nesse momento, entendeu? Na linha do tempo. E, pessoal, fechando reuniões. Nas saídas, pessoal, o que eu tenho nesse tópico de definir atividade? Nas saídas, eu tenho, obviamente, minha lista de atividade definida, atributo dessa atividade, né? O que é que vai ser feito nessa atividade? Né? Lista de marcos. Pessoal, marcos não é uma pessoa não, tá? Marcos é aquele ponto específico no tempo em que, por exemplo, imagina assim, ó, vamos imaginar que estivéssemos em janeiro, tá? Com aquela atividade, eu vou passar aí 1 mês e meio fazendo essa atividade. Então, no mês de fevereiro, eu terminarei aquela atividade. Ou pensa num pacote de trabalho. Perfeito, pessoal? Então, aquele pacote será terminado em fevereiro, com uma lista de atividades. É aí que eu tenho uma linha do tempo de cada uma. E aí eu tenho uma lista de marcos, né? Em fevereiro, o meu marco, terminei o planejamento do projeto como um todo. Em fevereiro, entendeu? E aí vou trabalhando na linha do tempo e observando quais são os marcos até a entrega final do projeto. Solicitações de mudança, pessoal. Lembre-se da tríplice restrição. Essa mudança pode impactar no término do projeto. Ou para menos, ou para mais. Se a mudança for, retira um pacote de trabalho que nós vamos fazer agora. O meu escopo reduz. Então, possivelmente termine antes. Incrementa, geralmente acontece isso, incremente isso no projeto. Eu vou ter um tempo maior e meu custo vai aumentar. Pelo simples fato de eu aumentar o tempo, ou, né, se eu tiver que manter o tempo de mais recurso para poder propiciar essa entrega. Então, relação íntima com as atividades. E aí, pessoal, eu atualizo meu plano de gerenciamento com a linha de base do cronograma. Opa, veja só um item novo, linha de base de custo, que é uma outra área de conhecimento que vamos tratar no outro momento no curso de vocês, ok? Então, pessoal, terceiro item, sequenciar as atividades. Colocar na sequência parece uma coisa meio que simples, né, e óbvia, mas é o processo, pessoal, de identificar, né, e documentar esse relacionamento entre as atividades, tá? Que o principal item é esse método diagrama de procedência. O benefício disso, pessoal, é dar uma lógica no trabalho, tá, pessoal? A gente entender esse cenário de como funcionam as atividades. Que aí, pessoal, geralmente, tá? Eu vou falar para vocês de forma mais geral, tá? Como é que se comportam essas atividades. Vou voltar um pouquinho aqui para a gente entender. Geralmente, pessoal, a gente observa o seguinte, ó, ou a atividade inicia e uma outra atividade só pode começar quando essa terminar, tá? Posso ter uma atividade iniciou, posso trabalhar paralelismo, ou seja, fazer as duas ao mesmo tempo, para fazer com que o meu cronograma seja, né, achatado. Isso é uma técnica, né, que é utilizada para diminuir o tempo do projeto, que eu acelero o meu projeto, tá?
Outras que eu posso iniciar, né? Iniciar duas ao mesmo tempo, mesmo que elas não terminem no tempo igual. Tá? Então, basicamente, pessoal, essas são as formas que a gente utiliza para implementar e sequenciar as atividades no projeto. Tranquilo, pessoal? Vamos nessa? Entrada, gente. Quais são as entradas no sequenciamento das atividades? Eu pego lá o plano de gerenciamento do projeto e vou olhar o cronograma e embaixo do escopo, que foi a entrega do nosso processo anterior. Que documentos são esses? Quais são os documentos que eu vou utilizar? O atributo das atividades, onde eu vou enxergar a complexidade daquela atividade. Aí eu vejo, já observei, né, a lista dessas atividades, premissas, o que é verdade para o projeto, né? E lista de marcos, opa, aquele ali realmente faz sentido, né, terminar naquele momento. Existe algum outro fator que impacta nessa sequência? Uma atividade depende da outra quando eu faço essa análise de precedentes das atividades. E pessoal, vejam só o que aparece novamente. Fatores ambientais, ativo de processo organizacional. Tá? Fazendo parte de todo o contexto do projeto, pessoal. Inclusive na sequenciação das atividades. Isso, pessoal, eu reforço. E estão acontecendo quase que concomitantemente, tá? Essas três. Aí, considerando o próximo processo que a gente vai observar. Que ferramenta eu utilizo, pessoal? Método diagrama de procedência. Aquela história. Entender qual é a atividade que começa em paralelo, junto, ou só começa uma quando a outra termina. Perfeito? Então isso é importantíssimo na análise das atividades. Né? Nessa integração dessas dependências, antecipações e esperas, é isso. Como eu antecipo? Opa, realmente tenho que esperar. Né? E o sistema de informações de gerenciamento de projetos. Tanto chama de SIGP, né? São softwares, enfim, tudo que é utilizado, pessoal, para a gente poder fazer a gestão do cronograma do nosso projeto. Como saída, nós temos esse diagrama de rede lógico, né, do cronograma dessas atividades e atualizo, pessoal, a documentação, que são atributos novos das atividades. Existe uma atividade nova, né, ou que eu realmente não identifiquei, né? Premissas e marcos. Pessoal, olha que impacto e que relação lógica existe. Imagine, nós conversamos, pessoal, no escopo, que no validar escopo, possa ser que algum item o cliente não aceite, porque faltou alguma coisa. Então imagine, se eu deixei, pessoal, de ter uma atividade que não foi respondida a uma demanda do meu cliente e que eu não sequenciei aqui, eu não vou ter como monitorar, pessoal, essa atividade. Ela pode ficar fora. Percebe? Então, como é importante a gente e vocês perceberem essa inter-relação entre essas áreas do conhecimento e como se faz essa gestão. Então, isso é fundamental, pessoal, para a identificação do projeto. Se eu não sequenciar aquela atividade, obviamente eu não vou ter um resultado dessa atividade lá na frente. E aí, pessoal, a gente passa para estimar a duração das atividades. Quanto tempo eu vou utilizar para realizar aquela atividade? Né? Percebam, pessoal, que esses três processos eles andam, né, muito próximos. Eu listo, vejo a duração, vejo a atividade e faço essa sequência. Então essas três elas se confundem, né? Basicamente você faz ao mesmo tempo. Então é muito importante. Né? E aí você consegue, pessoal, aqui é onde eu digo o tempo do projeto. Onde eu consigo dizer de forma clara e objetiva cada atividade, considerando as suas interdependências, né, se eu consigo antecipar ou se elas conseguem andar em paralelo, quanto tempo eu vou gastar no projeto. É aquela história que a gente conversou, pessoal. O teu patrocinador vai querer num tempo X. E aquela história, né? Não é assim, eu vou dizer não. Não é isso. É você mostrar de forma técnica, com fatos e dados, que o tempo mínimo necessário para fazer aquele projeto, aquela entrega, é outro. Perfeito? E você começa a gerar um conhecimento, lições aprendidas, lembrem. Lições aprendidas. Vai chegar um outro projeto no outro momento, o teu gestor vai dizer, eu quero que você implemente isso. Você vai poder dizer assim, conforme outros projetos, o tempo mínimo para a gente entregar um projeto dessa natureza é X tempo. Eu quero que seja num tempo menor, não tem problema. Tem mais recurso? Ponto. Tecnicamente, pessoal, a gente fala o que é necessário para fazer as entregas dos projetos, e não porque eu achei que era assim.
tá? Tranquilo, gente? Vamos lá então. Como é que eu faço para estimar essas atividades? Né? Que entradas são essas? Primeiro eu pego o plano de gerenciamento do projeto. Aí eu tenho cronograma e escopo. Tá vendo, gente? Escopo foi a primeira área, né, que o trabalho que vai ser feito. Que linha de base é essa? E depois, como é que eu vou gerir meu cronograma? E aí eu olho os documentos. Atributo da atividade, que eu vou observar as complexidades, essa lista, as premissas. Lembre-se, pessoal, premissa é uma condição que eu entendo como verdade, que pode acontecer ou não, beleza? E aí eu deixo isso claro, isso pode gerar atividades ou não. Lições aprendidas de outros projetos. Né? Eu começo a estimar um pouco, né? Conforme projetos similares, como eu faço para estimar minhas atividades, o tempo que eu vou gastar com elas. E minha lista de marcos, né? Que também eu tenho lá no meu termo de abertura, né? Designações da equipe. Opa, pessoal, nome novo. Ou seja, quem é que vai trabalhar no projeto? Quais são as funções? Quais as pessoas que contribuirão com isso? Eu preciso saber. Não sei quem são as pessoas, mas eu entendo das funções que precisam ter para aquelas entregas. Então eu começo a enxergar aí a equipe do projeto. Né? Estrutura analítica de recurso. Pessoal, estrutura analítica do projeto são os pacotes. A de recurso é a mesma visão, só que com pessoas. Aí pensa no organograma do projeto. Com essa ótica. Calendário dos recursos. Pessoal, no próprio project eu consigo cadastrar calendários diferentes. Ou seja, além do calendário normal, né, eu tenho no município X feriados. Né? E outra coisa, pessoal, lembrem que os projetos concorrem entre si. Eu tenho projetos e operações. E eu digo o seguinte, ó, esse recurso X, essa pessoa vai trabalhar de forma um expediente apenas, part-time, no projeto. Então, eu não posso contar aquela pessoa 8 horas, no dia em 4, por exemplo. Então, eu preciso entender a contribuição das pessoas. Outro fator importante, pessoal, que reforça no tempo do projeto. Eu vou querer essa entrega em 2 meses, mas com a pessoa trabalhando no meu expediente? Percebe como isso e traz toda uma lógica disso? E olha o que aparece depois, pessoal. Riscos. Gente, se acontece um modo fortuito, externo, totalmente externo, referente a clima, por exemplo, impacta dependendo do projeto que você vai entregar. Numa ponte. Né? E aí, aqui na nossa região, nós não temos impactos climáticos, e assim, exceto chuvas, no mês de junho ali, no meio do ano. Né? A depender do impacto dessas chuvas, a gente pode ter a ocorrência de um risco ou não. Agora imagine em outras localidades, né, pessoal? Então tudo isso, pessoal, é importante a gente estar observando. E para finalizar, gente, esse item aqui de entrada, vejam só os 2 últimos itens. Fatores ambientais da empresa e ativo de processo organizacional. Gente, estarão em basicamente quase todos os processos. Porque eu preciso entender o que externamente acontece, a cultura da minha organização e os softwares, documentos, políticas que eu tenho que podem ajudar ou não, né, nos meus processos de trabalho. No caso aqui, estimar a duração das atividades. Ferramentas que eu tenho, pessoal, para estimar atividades. Olha o primeiro item mais uma vez. Opinião especializada. Quem sabe do assunto, venha. Quem sabe, venha. Essas estimativas, pessoal. Análoga. Aí eu olho assim, análoga a algo, né? Algum projeto parecido. Né? Algum projeto que durou 6 meses, analogamente, ele pode durar 6 meses também. Tá? Pessoal, bem de alto nível, tá? Porque aqui é o seguinte, e o próprio gerente de projetos, com a experiência que ele vai tomando, ele fica mais fácil essa estimativa análoga na cabeça dele, tanto da atividade quanto de projetos. Né? Para montar uma fábrica eu gasto 5 anos. Né? Para entregar um plano de marketing, um plano de negócio, né? Uma reestruturação de layout de uma organização, né? Visual, tecnológico, eu gasto X de tempo. Aí não é empirismo, né? Por assim dizer, mas sim pela experiência que o gerente de projeto sênior, vamos pensar assim, ele tem implementação de outros projetos que têm característica parecida. Tá? Então é nessa situação.
paramétrica. O que é que eu digo na paramétrica? Fica mais fácil, pessoal, quando eu tenho uma estrutura lógica, de um algoritmo. Por exemplo, eu tenho metro quadrado. Para construir uma casa de X metro quadrado, eu gasto por metro quadrado X tempo. Então, conforme a metragem da casa aumenta, eu vou precisar de mais tempo. Tá? Considerando que o recurso serão os mesmos, se não tiver mais recurso, né? Obviamente. Considerando que a produtividade do recurso é o mesmo e eu vou ter aquele mesmo recurso durante o tempo. Porque eu não vou ter mais recurso, né? Obviamente. Lembra da tríplice restrição? Então, eu consigo fazer essa conta considerando um parâmetro, né? Que eu tenho uma lógica, um algoritmo que me permite fazer aquela conta. 3 pontos, pessoal. O que é isso? É porque eu tenho uma estimativa otimista, uma pessimista e uma realista. Eu faço uma média geral ou uma média ponderada. Basicamente é isso, pessoal. 3 pontos. Eu consigo fazer aquela atividade em 2 dias, ou num outro cenário eu falei 3, né? 3 dias, 5 dias e 4 dias. Quando eu faço a média, 4. Vamos pensar assim, né? Mas eu posso também ponderar, pessoal. Ponderar essa estimativa. Tá aí ter várias situações que impactem na duração das minhas atividades. Estimativas bottom-up. Bottom-up. Não é top-down, não. Bottom-up. Eu olho a atividade, vou fazendo essa medição e chego na duração total do meu projeto, conforme o tempo que eu vou gastar, né? Considerando a complexidade das atividades, considerando essas estimativas, as opiniões, enfim. Perfeito, pessoal? Tranquilo até então? Beleza. Análise de dados. Alternativas, pessoal. Reservas, enfim. Eu tenho reserva naquela, a gente chama de caminho crítico, né? Com minha folga é 0. Eu não consigo ter, né, espaço para atrasos. Né? Então eu faço uma série de análises nesse sentido e começo a trabalhar um pouco a duração das minhas atividades. E, pessoal, com os 2 últimos itens é tomar a decisão e fazer as reuniões para finalizar, né, essa estimativa de durações. Como saída, pessoal, eu tenho a estimativa da duração fechada, perfeito? A base dessas estimativas e atualizo os documentos do projeto, que são os atributos das atividades. Lembre-se, cada atividade pode ter um atributo diferente, pode ter uma complexidade, pessoal, diferente da outra, obviamente. Registro das premissas e, obviamente, observo as lições aprendidas. E aí, pessoal, eu consigo finalizar essa etapa. Próxima etapa, desenvolvo o cronograma. Depois que eu fiz todos esses processos, pessoal, de sequenciar, identificar, estimar o tempo, eu olho e desenvolvo, obviamente, como primeiro item, né, observando o plano de gerenciamento do cronograma. Vou desenvolvê-lo agora. Já tenho praticamente tudo pronto, pessoal. Né? E agora eu vou desenvolver de forma final, né, o meu cronograma e vou olhar conforme as sequências, durações e requisitos, restrições, né, como vai ficar o controle do meu projeto. Tá, pessoal? Então aí eu consigo observar já aqui as datas específicas e a conclusão dessas atividades. E já consigo dizer em quanto tempo eu terminarei esse projeto. E, pessoal, olha o tanto de entradas que nós temos nesse processo, né, de desenvolver o cronograma. Como entrada, gente, nós temos aí o plano de gerenciamento do projeto, que é o cronograma e linha de base do escopo. Lembre-se, e isso, pessoal, é dinâmico, perfeito? Então, isso pode ser revisitado e aí eu consigo ter essa visão holística e dinâmica do meu projeto. E, pessoal, uma série de documentos, né? Nós vemos aí que temos uma lista importante de documentos. Vamos dar uma observada neles aí agora. Atributo das atividades. Importante, pessoal, que vou olhar se aquela atividade é mais complexa ou não que outra. Observe essa lista. Observe mais uma vez as condições que foram criadas como verdade para o projeto. Essa lista de premissas, né? As bases de estimativas que a gente fez no anterior, né? E juntamente com a sua duração. E aí, pessoal, olho lições aprendidas, vou olhar os marcos novamente, né? Estou observando tudo isso, pessoal, porque eu estou desenvolvendo o cronograma, eu estou fechando, né, o cronograma. Então, eu observo todos esses fatores que aconteceram nas outras etapas. E como eles estão aqui agora, né? Olha esse diagrama de rede, né? Essas intervenções, né? Essas, na verdade, conexões
que existem as atividades, tem paralelismo? Não tem? Eu consigo antecipar? Tá? E aí, pessoal, enfim, tá? Vou olhar mais ou menos os calendários dos recursos e os riscos também, pessoal. Isso também são pontos importantes. E terminando, gente, eu olho ali os fatores ambientais da empresa e ativo de processo organizacional. Lindenberg, de novo, novamente. Gente, a cultura de uma organização, ela impacta em qualquer projeto. Tá? Se você não tem uma cultura voltada para resultado, por exemplo, e você implementa, você tem que dar um crash. Isso também, pessoal, nos projetos. Lembre-se, os projetos vêm para implementar mudanças organizacionais. E observar a cultura da organização é importantíssimo, porque isso nos dá uma clareza de que forma, qual é a melhor maneira que conseguimos atuar para promover essa mudança. Então, pessoal, isso é fundamental. Não é à toa que ela aparece em todos os processos do gerenciamento de projetos. Ferramentas e técnicas. Análise de rede e cronograma, método caminho crítico. Esse aqui, pessoal, é aquela história, né? Imagina assim, ó, que num pacote de trabalho você vai gastar 5 dias nele, certo? No próximo você vai gastar 7. No próximo você gasta X e no outro Y. E aí, pessoal, você vai observando os caminhos e você vai ter uma visão de qual o tempo você gasta com isso. Lembre-se que nós temos atividades paralelas, né, que elas concorrem entre si. E aí, pessoal, você vai ter uma linha geral, né, de qual o maior caminho que você tem no projeto, né, que a gente chama desse caminho crítico. A gente chama de folga zero. Tá? Então isso é muito importante você enxergar, porque é ali, pessoal, aquilo ali não pode atrasar. Se aquilo ali atrasar, impacta no teu projeto lá no final. Então isso é muito importante, pessoal. Hoje, algumas dessas técnicas, pessoal, a gente está avançando, né, por conta dos softwares que a gente já tem e dos modelos ágeis que a gente utiliza. Tá? Quando a gente faz um input no software, por exemplo, das datas e da sequência das atividades, ele te mostra o caminho crítico. Ele já te diz o caminho crítico. Então você não precisa fazer ele na mão, tem que fazer essa conta na mão. E quando você observa o caminho crítico, você abre a tua lupa e diz, essas atividades aqui, eu preciso fazer esforço e até, pessoal, trabalhar em algumas antecipações, se for o caso. Perfeito? Então, essa é a lógica da gente fazer esse tipo de análise do desenvolvimento do cronograma. Eu otimizo o recurso, ou seja, o recurso trabalha 4 horas, eu posso trabalhar 8? Eu posso, né, trabalhar de forma a ter mais recursos no meu projeto para diminuir o tempo? A ideia é essa. Vou analisar dados. E vou simular também. E se eu utilizar um outro caminho para essa condução aqui? E se eu tiver mais recursos para tal? Né? Então, pessoal, isso é fundamental no processo de desenvolvimento do cronograma. Entender de que maneira a gente consegue fazer aquela entrega obviamente, com segurança e com qualidade. Falei para vocês, antecipação em esperas. Eu consigo antecipar e deixar as atividades em paralelo? Né? Isso é importante. Fazer essa compressão, né? Comprimir o cronograma. Dar um aperto nele para fazer entregas no espaço de tempo menor. Né? E aí a gente tem um sistema de informações, o SIGP, né? Sistema de Informações de Gerenciamento de Projetos, que são softwares aí, enfim. E aí, pessoal, como último item, que a gente traz aqui de forma muito forte, que é o planejamento ágil. Né, gente? Quanto mais rápido nós formos entregar mais valor para o cliente, né? Porque uma coisa é você dizer que entrega em 10 dias e entrega em 15. Mas se você disser que entrega em 12, entrega em 10, é outro cenário. Eu não estou falando que a gente precisa ter essas folgas, né? Não é isso. A gente precisa trazer o real, né? E passar, obviamente, o real, né, para nosso cliente, nossa parte interessada. Isso é fundamental, pessoal. Agora, fazer reuniões rápidas, né, utilizar ferramentas que nos permitam ser ágeis, isso é fundamental nesse processo. Beleza, gente? Para a gente poder entregar mais valor para o cliente, para a gente, assim, aumentar a velocidade dos projetos, né? A gente tem um problema muito sério, pessoal, de execução. A gente planeja bem, mas o poder de execução ele é falho porque a tua empresa ela é matricial, ela não é voltada a projetos, e aí os recursos concorrem entre si e as entregas não acontecem em tempo, porque o gestor A, B ou C não liberou o recurso para o gerente do projeto. E aí, pessoal, aquela questão interna, né? Mas isso é fundamental, pessoal, a gente criar agilidade,
criar celeridade nos processos, um alto poder de execução, né? Porque a gente erra rápido, aprende rápido, responde rápido. A questão é essa. Como saída, pessoal, a gente tem a linha de base do cronograma, o tempo, né, que a gente vai gastar para aquele projeto, o cronograma em si do projeto, né, com sua linha de marcos, né, se for no project, o Gantt lá certinho, se for utilizando a metodologia ágil, utilizando um processo como o Scrum, por exemplo, com todos os seus quadros Kanban, dizendo os pacotes de trabalho que serão feitos, né, ou as atividades que devem ser feitas. Então, gera essa rapidez no processo. Né? Eu vou olhar dados, o próprio calendário do cronograma, né? Alguma solicitação de mudança que porventura venha acontecer e vou atualizar, pessoal, os planos e documentos do projeto. Né? O plano de gerenciamento do cronograma e a linha de base também de custo, né, pessoal? Que começa a interferir em outras áreas. Né? O trabalho que vai ser feito, o escopo, o cronograma e o próximo custo. Perfeito, gente? Tranquilo? E aí, vou olhar também para os documentos do projeto. Que são os atributos, as premissas, as estimativas, lições aprendidas, recursos e, pessoal, atenção a riscos. Atenção a riscos. Por quê? Quando vocês forem estudar, pessoal, gestão de riscos, a gente vai identificar que a gente tem algumas possibilidades para fazer isso. A gente aceita o risco, né? Ou a gente implementa a resposta ao risco, né? Isso são fatores preponderantes para o teu projeto. Quando você identifica um risco, e reforço com vocês, a literatura fala em cerca de 20% dos riscos não são identificados no planejamento do projeto. Eles simplesmente acontecem. Tá? Por a gente, por exemplo, não pegar uma opinião especializada, ou porque é uma coisa realmente fortuita, tá, pessoal? O risco é aquele evento fortuito. Evento fortuito. Então, pessoal, se nós temos ali um risco identificado e que ele impacta no projeto e precisamos ter uma resposta a esse risco, é fundamental, pessoal, que ele esteja no meu cronograma. Porque a resposta daquele risco vai nos pedir atividades para responder aquele risco. Atividades que possivelmente gerarão custo para o projeto. Tá? Então é fundamental que, Lindenberg, mas a gente não viu ainda a gestão de riscos. Pessoal, isso é dinâmico. Lembre-se que os grupos de processo eles se misturam. Eles não são feitos, termino aqui, faço aqui e já não olho mais para trás. Não, eu vou olhar. Ó, fiz meu escopo, identifiquei meu trabalho que precisa ser feito. Olhei meu cronograma, beleza. Olhei meu custo. Quando eu for trabalhar lá na frente, pessoal, risco, eu revisito novamente. Porque isso é um processo cíclico, pessoal. Na fase de planejamento é um projeto cíclico. Tá? E eu volto várias vezes e refaço e ajusto e avanço e a coisa vai acontecendo dessa forma. É dinâmica. Ela não é como caixinhas na sequência. Tá? Elas acontecem, mas elas se retroalimentam. Ela faz parte desse processo, ela é dinâmico. Perfeito, pessoal? E aqui, pessoal, um exemplo aqui, né, no desenvolver o cronograma do caminho crítico. Vejam só. Eu tenho aqui, para vocês terem a ideia, o avanço, né, de alguns pacotes de trabalho e o tempo que eu vou gastar em cada atividade. Temos A, B, C, D, com algumas atividades. Tem os tempos, né, que eu vou gastar. E a gente observa, pessoal, que o caminho crítico aí é o ACD. ACD. Por quê? É onde eu tenho mais tempo. O caminho ABD, ele gasta 25 dias. O caminho ACD gastam 30. 30 é o caminho crítico. Ou seja, porque eu tenho maior tempo, né, e eu não posso ter atrasos aí. Perfeito, pessoal? Vocês podem estar observando, a gente deixou também material para vocês trabalharem, exercitarem, tá? Esse caminho crítico. Lembrando que os softwares que a gente tem hoje já nos dão essa resposta de forma automática. Tá? Então essa técnica utilizada, pessoal, pode ver aí o tempo mínimo aí, que é folga é zero, e determinar esse grau de flexibilidade desse caminho crítico. Tá? Então ele não serve para isso, para dar essa percepção, dizer assim, essa atividade C, cara, não pode, nem a D, não pode, a gente tem que estar de olho nela, porque se atrasar, meu amigo, vai atrasar o meu projeto. Perfeito? Essa B, eu tenho uma folga aí, vamos pensar de 5 dias. Eu consigo trabalhar essa folga aí e que não impacta no final do projeto. Todavia, a C e a D não. Tá, gente? Então essa é a lógica. Perfeito? E, pessoal, a gente entra no último, né? No último ponto do cronograma. Até então é fase de planejamento, a gente entra agora no monitoramento e controle. Tá?
Então a ideia, pessoal, é verificar aí, né, se a linha de base do projeto realmente está adequada, né, se essas mudanças, que tipo de impacto trarão no projeto, né, e a influência, pessoal, dessas reservas e gerenciar, pessoal, o nosso cronograma de uma forma holística e plena. Perfeito? Então, pessoal, como entrada nós temos aí plano de gerenciamento do projeto, cronograma, né? Nós temos aí escopo, medição de desempenho. Vejam só como as coisas vão se retroalimentando, tá, pessoal? Que documentos do projeto são esses? Lições aprendidas, o calendário, né, os recursos de desempenho e ativo de processo organizacional. Vejam, pessoal, como é que eu faço o controle do meu cronograma, tá? Eu vou observando sempre, real, planejado. E vou avançando, né, considerando, pessoal, tudo que foi construído até então no projeto. Beleza? Que ferramentas eu utilizo, pessoal? Nós temos N ferramentas, pessoal. Valor agregado, como eu falei para vocês, nos traz uma percepção de custo, tá, e tempo, né? Alguns indicadores que nós temos aí no valor agregado, que é uma situação já mais pontual para vocês trabalharem no outro cenário, tá? Que é um cabedal importante de informações, tá? E de análises que precisam ser feitas e quando a gente fala de valor agregado. Mas basicamente, pessoal, vai ser gestão de indicadores com base no teu cronograma e no teu custo. A gente consegue observar dessa forma. Evolução regressiva, pessoal, dessas interações, tá? Basicamente olhar gráficos, como é que está o andamento do meu cronograma, planejado real, beleza? E o inverso também acontece, né? Do início ao fim. Então são formas de a gente olhar a evolução do projeto. Desempenho, as tendências, né? Tendência de fechamento. Com esse trabalho, minha tendência é fechar em tanto tempo. Né? Existem softwares que nos trazem isso. As variações, o IC que a gente falou agora há pouco. Então, pessoal, nessa linha. Lembre-se, caminho crítico, né? Folga zero. Né? Então é isso, pessoal. É observar o que a gente pensou lá atrás e de que forma a gente está avançando nisso. Beleza? Sistema de informações de gerenciamento, recursos, antecipações e compressões de cronograma. Beleza, gente? Como saída, a gente tem o desempenho do trabalho, as previsões de cronograma, solicitações de mudanças que porventura tenham, e a gente olha aí as atualizações do plano de gerenciamento do projeto e dos documentos. Então, pessoal, a gente revisita todos esses itens e vai atualizando conforme o andamento do cronograma. Beleza, gente? Então, pessoal, o processo de conclusão desse item, o que é que a gente fala para vocês? Que nós observamos aí todos os processos que compõem, né, a gestão de cronograma, tá? É muito importante a gente observar que todos esses itens, pessoal, são pontos importantes para que a gente observe a conclusão em tempo, né, do nosso projeto. Isso é fundamental, tá, pessoal? Para a gente observar. Então, espero que vocês tenham entendido a sequência lógica, né, desses processos, pessoal, que nos ajudam a contribuir aí para uma entrega adequada do projeto que vocês vão conduzir, das empresas que vocês estão fazendo parte. E aí, pessoal, a gente traz a bibliografia completa que a gente trabalhou até então, né, da revisão dos nossos itens, do que é importante a gente observar da fase inicial do nosso projeto até então. Tá, pessoal? O que eu trago para vocês, pessoal, é se integrem, né, observem a agilidade nos projetos, sejam gestores preocupados com pessoas, lembre-se daquela tríplice qualificação, né, e habilidade que o gestor de projetos precisa ter, que é entender de projetos, ter visão sistêmica, tá, e ter liderança. Fundamental, pessoal. Entendam tecnicamente o projeto, mas acima de tudo, façam a diferença onde vocês estiverem. Sejam agentes de mudança. Transformem de forma positiva, né, as organizações que vocês fazem parte, agreguem valor naquilo que vocês fazem, sejam realmente profissionais diferenciados. Espero, pessoal, que a gente tenha contribuído com a formação de vocês e tenha uma excelente trajetória aí nessa organização que é fantástica, é estratégica, tem professores maravilhosos. E, pessoal, fica aqui o meu abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Tudo bom, pessoal? Tchau, tchau.